Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Foi um domingo um pouco mais frio. O frio voltou, mas também a gente consegue aproveitar nesses dias assim, né? Mais um domingo que a gente tem, então, pra gente estar junto celebrando a graça e a misericórdia de Deus, né? Que foi demonstrada em nosso favor em Jesus Cristo. Gente, tenho que comentar com vocês que essa é a primeira vez. É a primeira vez que eu tô aqui na frente por 2 semanas seguidas. Olha, vou dizer para vocês que é um desafio, mas também é um grande privilégio estar aqui na frente para compartilhar daquilo que Deus tem falado através da palavra dele e para que a gente possa conhecer mais dele. Sem dúvida, é um grande privilégio. E semana passada, a gente conversou sobre algo fundamental para a nossa vida com Cristo, que é o discipulado cristão. O verdadeiro discipulado. O que é discipulado? É nós seguirmos a Jesus Cristo e ajudarmos outros a segui-lo também. Então, quando alguém te perguntar o que é discipulado, você vai dizer assim: discipulado é seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a seguir ele também. Né? E falamos disso, falamos do início da caminhada do cristão, que é realmente seguir os mesmos passos de Jesus, trilhar a mesma trilha que ele andou. E junto disso, a gente está numa semana bem importante, porque semana que vem a gente vai ter batismo aqui. A gente vai ter batismo e, como várias vezes já tivemos esse momento, é um momento muito especial, onde que nós podemos compartilhar de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e vão assumir esse compromisso publicamente. E isso é muito bacana, poder participar do batismo de várias pessoas aqui na Aliança, né? E para essa semana, o que me veio à mente para compartilhar aqui com todos vocês, ele recai sobre um tema que ele é geral para todos. Tanto para aqueles que conhecem a Cristo há 30 anos, 40 anos, como também aqueles que conheceram a Jesus Cristo mês passado. Esse tema serve tanto para aqueles que se batizaram há 20, 30 anos atrás, como também quem vai se batizar na semana que vem. Porque todos nós, sem exceção, precisamos confiar no Senhor. Então, o meu convite hoje é para que a gente possa realmente ver o que a palavra de Deus nos fala sobre confiança, confiar em Deus. E para isso eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias em Salmos, no livro de Salmos, Salmo 13. Nós vamos ler ele inteiro hoje. Salmo 13, versículos 1 a 6. Para quem não tem Bíblia, vai ser projetado aqui na tela, então aí todo mundo pode acompanhar. Então eu vou ler agora Salmo 13, do 1 até o 6. Diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará contra mim, sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Senhor Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite e que, Senhor, sejamos transformados pelo teu Espírito. Que possamos conhecer mais do Senhor e descansar em ti. Que possamos confiar em ti verdadeiramente, como nós vemos aqui o salmista fazendo, Deus. Toca o nosso coração nessa noite, que possamos aprender uns com os outros, que possamos ter comunhão uns com os outros, Deus. E que cada dia mais possamos parecer com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos por isso em nome de Cristo. Amém. Bom, gente, eu creio que todos vocês já ouviram falar do livro de Salmos. Um livro muito famoso da Bíblia, do Antigo Testamento. E basicamente, Salmos, ele é um livro de orações. Como a gente leu esse texto aqui, a gente vai ler vários e vários salmos, a gente vai ver vários exemplos de oração. E é muito interessante como a palavra de Deus ela fala da história da criação, de como Deus criou todas as coisas, como ele criou Adão e Eva, como eles pecaram, como a nação de Israel foi se desenvolvendo e conhecendo um pouco de Deus, como Jesus Cristo veio ao nosso favor para pagar pelos nossos pecados, como será o céu, como será o dia em que Jesus nos resgatará dessa vida passageira aqui. E Salmos, ele se encaixa como um livro importantíssimo, porque ele nos ensina a orar. É muito interessante porque nós vemos a história de Deus e os Salmos, o livro inteiro de Salmos nos ensina a responder a Deus adequadamente. E várias vezes nós vamos ver várias orações do salmista dizendo, Deus, olha, está acontecendo isso. Como a gente leu agora há pouquinho, no Salmo 13. E os Salmos, junto com esse tema de oração que ele nos ensina
a orar, os salmos eles também nos ensinam a cantar. Muitas músicas que nós cantamos, inclusive aqui, ou músicas antigas, músicas novas, são baseadas nas palavras dos salmos. Se a gente, por exemplo, pegar o Salmo 100, né? Ele é uma música assim que a gente já cantou várias e várias vezes aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, é muito bacana ver tudo isso, ver que os salmos nos ensinam a cantar também, e como até mesmo os próprios judeus cantam os salmos até hoje, né? E uma curiosidade sobre o livro de Salmos, que a gente tem 150 capítulos, ou salmos, né? E esses 150 salmos, eles são divididos em 4 livros, né? Se a gente voltasse lá atrás, nos pergaminhos dos judeus, né? A gente ia ver que eram divididos em 4 livros, né? 4 livros de salmos. E esse livro que a gente leu aqui é o primeiro, né? Que ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Primeiro livro dos Salmos. E é muito interessante porque os Salmos como um todo, ele foi escrito por várias e várias pessoas. Não tem só um autor, né? A gente tem, inclusive o Salmo 90 foi escrito por Moisés, 1500, 1600 anos antes de Cristo. E aí o último Salmo, um dos últimos são salmos que foram escritos depois do cativeiro babilônico, por volta aí de 500 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de um livro que aí tem mais de 1000 anos de história de vários escritores escrevendo, né? Então um livro com várias orações, com várias canções, que foi escrito ao longo de muito tempo e várias vezes a gente vê a história de Israel, dos personagens bíblicos ali, né? A grande maioria dos salmos, como todos vocês sabem, inclusive esse salmo que a gente acabou de ler, ele é de autoria de Davi. Talvez não, o rei mais importante que Israel teve, né? O rei Davi. A grande maioria dos salmos foi escrito por ele, mas também teve vários salmos que foram escritos por outros autores. A gente vai ter o Asaf, que escreveu alguns salmos, os filhos de Coré e aí por diante. Então a gente sabe que salmos, eles não necessariamente têm ligação um capítulo com o outro, porque são orações individuais, orações que eles repetem em procissão indo para Jerusalém, né? São canções, orações escritas ao longo do tempo, né? E aqui, esse salmo que a gente leu, ele diz logo no início, né? E é bem interessante que é para o mestre de música, salmo davídico. Então a gente sabe que inicialmente isso aqui é uma música, porque é para o mestre de música, né? E aí Davi, então, é o autor desse salmo. E, assim, é muito peculiar esse salmo, porque quando a gente vai ler, a gente vê que Davi não escolhe palavras amaciadas, vamos dizer assim, né? Ele não escolhe palavras bonitas. Ele vem com palavras duras ali, que é realmente uma oração dele. Então, vamos ler de novo o salmo. A gente vai ler algumas vezes o salmo, que ele é bem curtinho, e para a gente entender a ideia toda desse salmo, dessa oração de Davi, que a princípio, né, como está na Bíblia, virou uma música a princípio, né? Ele diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vejam que as palavras de Davi, a gente vê nessas palavras uma sinceridade plena. Davi não usa um filtro para falar com Deus, né? E ele repete bem no início, nos dois primeiros versículos, 4 vezes. Ele diz, Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando meus inimigos vão triunfar sobre mim? Não me parece uma expressão adequada para a gente chegar a Deus, né? Para chegar a Deus em oração, né? A gente pode dizer que ele expressa justamente uma falta de paciência, como se alguém estivesse no limite. Deus, eu não estou aguentando mais. Até quando vai permanecer essa dificuldade aqui na minha vida? Me lembro muitas vezes quando eu irritava a minha mãe, e aí ela dizia assim, eu estou por aqui contigo. E parece que Davi está falando assim com Deus. Parece que Davi chegou orando para Deus e diz, Deus, eu estou por aqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tu se esqueceu de mim. Até quando tu vai virar o rosto? Quando eu vou te chamar? Tu vai virar o rosto para mim e vai se esconder.
Perceba a sinceridade de Davi, que ela é tão intensa que ele não possui ideia nenhuma de maquiar aquilo que está no coração dele. Ele ora com um sentimento verdadeiro, o sentimento que está no coração dele. Ele expressa a profunda tristeza, até mesmo a indignação que ele tem de Deus. Até mesmo a indignação que ele tem de Deus. Embora ele tenha a noção que Deus sabe de todas as coisas, que ele é onisciente, que sabe todos os intentos do coração de Davi, ele expõe exatamente a angústia que está lá dentro do coração dele de uma maneira completamente transparente. Davi não poupa palavras aqui. Ele realmente rasga o coração diante de Deus e fala: não aguento mais. Não suporto mais. Até quando, Senhor? Até quando? Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Atenta para aquilo que eu estou te pedindo, Deus. É um pedido de socorro de Davi. É uma oração intensa. E ao invés de ficar escolhendo palavras, tentando formular uma oração bonita, ele expressa a dor e o lamento com tudo aquilo que ele tem dentro do coração. Ele não escolhe palavras bonitas. Ele realmente externa aquilo que está no coração dele. E a gente pode dizer que a gente tem algumas coisas a aprender com esse tipo de oração, porque a gente precisa derramar o nosso coração diante de Deus. A gente necessita disso. A oração não é simplesmente um ato ritualístico, hipócrita, que a gente só faz para bater o ponto da oração. Oração não é só, eu tenho todos os dias, eu sento, eu me ajoelho no meu quarto e eu oro por 2 minutos e eu cumpri a minha meta do dia. Não é como a gente faz com academia, que a gente fala assim, tá finalizado. Não, a oração não deve ser assim. Oração a gente não bate ponto. A gente não bate ponto, a gente não faz simplesmente por mero ritual. A gente faz como quem quer colocar o seu coração diante de Deus. E tá aí o primeiro ponto que a gente pode tirar de um texto como esse, de um salmo como esse, é que o fato da gente crer em Deus, de a gente crer em Jesus Cristo, não anula o fato que a gente vai ter aflições. Nós teremos aflições, nós teremos inquietações durante essa vida passageira. Isso é certo, é fato. Se você acha que vai se chegar a Deus para não ter problema nenhum, eu sinto lhe dizer, mas está pensando errado. Porque Jesus promete o contrário. Jesus vai dizer para os seus discípulos, e ele diz obviamente para nós, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Cristãos sofrem. Não é porque a gente busca a Deus que a gente não vai ter sofrimento. A gente vai sofrer. Inclusive, a gente pode até afirmar que o cristão sofre mais do que o incrédulo, que aquele que não crê em Jesus. Porque nessa vida aqui, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra nós mesmos. O sofrimento, ele é parte da vida cristã. Ele é parte da vida cristã. Lembram que semana passada a gente falou sobre discipulado e exatamente isso. O início da vida com Cristo, de seguir a Cristo, já é um ato de sofrimento. O início. Se você começou errado, tem que voltar e começar de novo, porque exige sofrimento. Jesus fala para os seus discípulos, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. O que é isso se não sofrimento? Abandonar tudo aquilo que eu tenho, abandonar tudo aquilo que eu considero como algo de bom para ofertar para Deus. Eu morro para as minhas vontades para poder seguir a Cristo. O início da jornada cristã, ele é em dor e em sofrimento. Ele começa com morte. O sofrimento, ele é parte da nossa peregrinação até o céu. Até o dia em que nós estaremos com Deus na eternidade, desfrutando da sua imensa graça, até lá a gente vai sofrer. Vai ter aflição. A gente vai ter inquietações, a gente vai ter dúvidas que a gente não sabe responder. O sofrimento, ele justamente tem um papel importante de nos levar até Deus. Exatamente como acontece com o salmista aqui. Ele tem um papel importante de nos fazer, a gente se ajoelhar, clamar a Deus e dizer, Deus, eu preciso de ajuda. Eu não consigo, eu estou suplicando pela tua atenção. Eu preciso do teu cuidado. Eu preciso da tua mão cuidando da minha vida. Porque tu é o Deus Todo-Poderoso. O sofrimento nos faz nos prostrar e dizer, eu não consigo, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Porque se eu perguntar para vocês, quantos de nós aqui conheceram a Jesus por um momento difícil que passaram? Quantos de nós nos achegamos a Deus porque talvez eu estava doente, talvez eu estava numa crise familiar, uma crise financeira, talvez eu estava numa crise existencial que eu não sabia mais para onde correr, eu estava com depressão, eu estava com isso, aquilo. Quantos de nós nos achegamos a Deus por meio do sofrimento? Quantos de nós? Quantos de nós aqui, ao enfrentarmos provações e tribulações, buscamos mais a Deus do que em tempos de completa bonança? O sofrimento, ele é parte da vida cristã. Ele é parte. Muitas vezes a gente quer viver um cristianismo longe da cruz. E isso não combina com Cristo.
A gente tem que correr para a cruz. Isso exige negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O primeiro ponto que a gente pode dizer aqui, que ele fica implícito, é justamente isso. Nós, cristãos, teremos aflições. Nós teremos inquietações. Aqui é Davi falando. Não é alguém que não crê em Jesus. Embora as palavras dele são muito duras, é Davi que está falando. É alguém que é chamado o homem segundo o coração de Deus. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. E aí eu quero convidar vocês a ler de novo. Porque esse texto, esse salmo, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser lido completo sempre. Sempre lido completo. E ele diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O segundo ponto que a gente pode tirar desse salmo é que as nossas aflições, elas devem ser expostas diante de Deus. Elas devem ser colocadas diante de Deus. Nós temos a certeza que dificuldades virão sobre nós, que aflições virão, mas também nós temos a certeza que nós devemos colocar tudo isso diante de Deus. Nós precisamos entregar isso de Deus. E a pergunta que fica é, quantos de nós já não oraram assim? Quantas vezes você, no seu quarto sozinho, estava indignado com aquilo que estava acontecendo e não... Você sentou na sua cama lá, se ajoelhou no seu quarto e falou, Deus, até quando vai durar isso? Quantos de nós já não oraram assim? Quantos de nós não chegaram a Deus e disseram, até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Como eu comentei antes, o problema é que muitas vezes a gente está preocupado no nosso dia a dia em fazer oração bonita, ao invés de fazer oração verdadeira. A gente quer aproveitar e falar, meu Senhor, Tu és majestoso. E sim, Deus é tudo isso. A gente quer falar um monte de coisa. A gente quer fazer orações com palavras bonitas, mas o nosso coração não é derramado diante de Deus. Ou talvez a gente vai para o outro lado. A gente acorda de manhã e fala, Deus, cuida desse dia, amém. E vaza. Como se Deus precisasse das nossas migalhas. A gente, às vezes, faz orações como bater ponto. E é aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque a oração, conversar com Deus, responder a Deus aquilo que Ele nos diz através da palavra dEle, não é algo mecânico. Tem que ser algo pensado todos os dias. Em toda essa ousadia de Davi, ele nos ensina realmente a orar. Porque às vezes a gente tá no fundo do poço, a gente não aguenta mais, a gente está irritado. E a gente quer dizer para Deus, Deus, Tu se esqueceu de mim. Tu se esqueceu de mim, Tu virou o rosto para mim. Eu não aguento mais. Davi, justamente, ele nos ensina a derramar as nossas angústias diante de Deus. Ele nos ensina a nos prostrar diante do Senhor, suplicando ajuda. Ele nos ensina a lamentar. Lamentar. E o que vejo muitas vezes é que nós, cristãos hoje, a gente não sabe lamentar. A gente não sabe dizer para Deus aquilo que está acontecendo. A gente realmente não sabe. E cabe dizer que lamentar não é reclamar da vida para Deus. Não é chegar e dizer, Deus, eu quero isso, aquele outro, eu preciso disso e daquilo. Não, não. Lamentar é justamente uma conversa genuína com o Todo-Poderoso para dizer, Senhor, ouve a minha oração. Ouve a minha oração porque eu já não sei mais o que fazer, a minha tristeza me consome de dia e de noite, eu já, assim, eu amanheço chorando, durmo chorando, eu não aguento mais. Eu me sinto sozinho, desamparado, olha para mim, Deus, e responde aquilo que eu estou te pedindo. Lamentar é isso, é colocar nossa angústia diante de Deus. Realmente se prostrar diante de Deus e abrir o coração. Abrir o coração como a gente abre o coração para um amigo. E a gente vê várias histórias em toda a Bíblia de pessoas que estavam angustiadas. A gente pode falar do paralítico que estava lá no lado do tanque de Betesda, que estava 38 anos lá, querendo cura. Tu imagina o sentimento de abandono que um cara desse sente? 38 anos no lado de um tanque, esperando a cura. Imagina o que é a aflição de um homem como esse. Que quando Jesus pergunta, cara, quanto tempo tá aqui? 38 anos, mas na hora que as águas mexem, que alguém vai ter que entrar no tanque, alguém leva os outros. E eu fico aqui, ninguém tá aqui para me ajudar. Eu tô sozinho, Deus. Imagina a angústia e a tristeza que rondava o coração daquela mulher que tinha 12 anos com uma hemorragia e que gastou todo o dinheiro para ser curada.
para melhorar daquele mal, e a Bíblia vai dizer que cada vez ela piorava mais. Imagina a angústia de uma pessoa que está 12 anos sofrendo. Momentos de tristeza, de angústia, de desamparo, eles vão vir sobre nós. Tenha certeza disso. Mas para isso, é necessário, é preciso que a gente saiba lamentar. Que a gente saiba abrir o nosso coração para Deus e colocar tudo para fora. Colocar todas essas questões para Ele. A gente pode pegar o exemplo do próprio Cristo, que no Monte das Oliveiras, prestes a ir para a morte, ele ora a Deus e diz: Deus, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. E a gente sabe que Deus não afastou o cálice dele. A gente pode pegar o exemplo de Paulo, que vai dizer: eu roguei 3 vezes a Deus para me tirar um espinho da carne. E Deus disse para mim: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é lamentar e dizer: Deus, olha, o espinho está doendo. Eu não quero tomar esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu confio em ti. É abrir o coração. Um jeito de lidar com a nossa dor é justamente orar, lamentar e trabalhar tudo isso no nosso coração. Dizer: Deus, até quando? Eu não vejo fim para isso. Eu não vejo fim, mas eu confio em ti. No final das contas, a dor, o sofrimento não é algo que fugiu do controle de Deus. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle. Por isso que nós devemos colocar tudo diante dele. Nós precisamos colocar nossas angústias, nossas tristezas aos pés da cruz, como todas as outras coisas. E isso é adoração, é adorar a Deus. Porque um problema que às vezes a gente entende errado sobre adoração é que adorar é só quando a gente se reúne aqui, a gente canta louvores para Deus, a gente adora a Deus, ou quando a gente pensa: nossa, eu vou comprar um carro novo. Nossa, eu vou adorar a Deus com o meu carro novo, vou dar carona pro pessoal da igreja, quando vai pro célula, quando vai pra celebração. Eu vou comprar um apartamento, vou construir uma casa, e vou receber muitas pessoas lá, eu vou falar de Jesus, e eu quero adorar a Deus com todas essas coisas, e tá certo. É isso mesmo, faça isso. Eu vou entregar o meu trabalho nas mãos de Deus para que Ele seja glorificado lá. Isso é adorar a Deus. Mas também é adorar a Deus quando nós dizemos assim: Deus, eu estou sofrendo e eu vou pegar o meu sofrimento e eu vou colocar diante de Ti, porque só Tu é o meu Senhor. Só Tu tem poder para dominar a minha vida, só Tu tem poder para cuidar de todas as coisas que circulam a minha vida. Adorar também é chorar. Também é chorar, não é só se alegrar. Às vezes é dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso, eu suplico pela Tua ajuda. Eu preciso, Senhor. O fato da gente se derramar diante de Deus também é adoração. Perceba que orar, o simples fato de orar, ele já é em si uma declaração dizendo: eu não consigo com as minhas próprias forças e eu vou me render a alguém que tem poder para cuidar da situação e cuidar de mim. Quando a gente pensa: eu vou ir para qualquer canto e eu vou orar, é dizer, o simples fato de fazer isso na minha cabeça é: Senhor, eu preciso que Tu cuide disso. Eu preciso que Tu seja o Senhor disso. Eu preciso que Tu cuide de todas as circunstâncias que rodeiam a minha vida. Sejam elas alegres ou circunstâncias que me trazem tristeza. Porque adorar também é chorar. Também. E aí isso me faz lembrar de uma música. Os jovens vão conhecer um cara que se chama Marco Teles. E numa música dele, ele fala uma coisa que parece meio estranha. Fala assim: vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Aí tu fala: alegria é chorar? Não combina. Não combina. Só que aí que vem a questão, é que chorar diante de Deus alegra o nosso coração. Porque nós adoramos a Ele, nós colocamos tudo diante dEle. Tudo diante dEle. Chorar diante de Deus é algo que preenche o vazio que está no nosso coração. É algo que nos faz olhar para o tamanho de Deus, para a glória dEle, para a graça dEle. Essa é a alegria que tem em chorar diante de Deus. E dizer: eu não consigo, Senhor, mas eu sei que Tu tem poder. E se Tu quiser, Tu pode resolver o problema ou não. Mas estou colocando diante de Ti. Colocando diante de Ti. E é interessante porque Davi, ele fala lá no versículo 13, ele diz: ilumina os meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Ilumina os meus olhos, traz brilho ao meu olhar, porque, olha, eu não vejo mais nada. Não vejo mais nada. E se você já passou por alguém que está doente, que está na beira da morte, que está triste, que está cabisbaixo, tu passa pela pessoa e tu fala assim: meu Deus, com uma cara que não está bem. E Davi está dizendo: Deus, revigora os meus olhos para que eu realmente veja brilho nas coisas de novo. Traz vigor à minha alma, revigora a minha alma, refrigera a minha alma. Renova o meu semblante, porque tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Eu tô no mato sem cachorro, eu não sei mais o que fazer. Traga vigor aos meus olhos para que eu não morra. É interessante porque Davi, eu me identifico tanto com essa oração, porque eu já fiz várias vezes isso. E eu gostaria de ter feito muito mais.
de dizer, Deus, olha, tá difícil. Às vezes eu segurei no osso. Disse, não, eu vou tancar no peito, vou matar essa e vai dar bom. Só que o problema é que Deus nos ensina a fazer o contrário. Em tudo. Entregar aos pés da cruz, entregar a Deus, que Ele nos cuide. E aí então eu quero convidar vocês a ler de novo o Salmo 13, para a gente então ver o desfecho de tudo isso, que realmente é algo que é transformador. Para o mestre de música, Salmo davídico. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que maravilhosa transformação que a gente vê no meio de uma oração de 6 versículos. O inverno chegou ao fim, os pássaros começaram a cantar, as flores começaram a desabrochar. E é então que a gente chega na terceira lição desse salmo, que a gente pode dizer que a oração de Davi, ela tem uma mudança drástica no tom dela. Porque Davi, quando ele começa, ele fala, até quando? Eu não aguento. Tá, assim, louco da vida com Deus. Mas chega no versículo 5, ele fala, eu, porém, confio no teu amor. Meu coração exulta na tua salvação. Vocês conseguem perceber que se derramar diante de Deus, que quando Davi se derrama diante dele, Davi mesmo é transformado? As suas palavras mudam ali, no meio da oração. No meio da oração. Ao se colocar diante de Deus, ele se depara com o imenso amor do Todo-Poderoso e a sua salvação. O mais louco disso tudo é que o texto não dá a entender que o problema de Davi foi sanado, gente. Não diz ali, olha, o Senhor me livrou e então eu fiquei feliz. Não, o texto não dá a entender que o problema foi sanado. Que a inquietação, que aquilo que estava perturbando o coração de Davi foi sanado. Mas as coisas permanecem, as coisas continuam ali sem resolução. Está tudo acontecendo ainda. E o que Davi nos ensina de novo é que o prazer dele está em Deus. O prazer dele está no Senhor. De que a salvação que pertence a Deus é infinitamente maior do que todas as aflições e inquietações que Davi está passando. Davi abre o coração, diz, eu não aguento mais, vai acontecer isso, eu estou à beira da morte. E depois ele diz, Deus, eu confio no teu amor. Me alegro, eu exulto na tua salvação. O amor e a salvação de Deus, a presença dele, o cuidado dele é infinitamente maior do que todas as aflições que Davi está passando. E a gente está falando de aflições de morte. A gente está falando de perigo de morte. A confiança no Senhor é o que revigora a alma de Davi. E é o que revigora a nossa alma também. Confiança no amor de Deus é o que renova as forças de Davi para dizer em alto e bom tom, eu confio em teu amor. A confiança é o que faz ele entender que Deus não se esqueceu dele. Perceba que lá no início ele diz, para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? E logo depois ele diz, confio no teu amor, porque tu tem me feito muito bem. De novo, parece que as coisas não encaixam, parece que no meio da oração, Davi estava olhando para os seus problemas e ele começa a olhar para Deus e ele fala, nossa, Deus é muito mais maravilhoso do que qualquer problema que eu tenho. Deus é muito melhor, o seu amor, a sua salvação é muito melhor do que qualquer inquietação, qualquer dúvida que eu não sei responder. A confiança em Deus é aquilo que traz vigor à vida de Davi, à alma de Davi. E eu achei muito interessante, eu estava pesquisando aqui sobre alguns comentadores e um teólogo aqui, o John Trapp, ele fala uma frase que, assim, eu achei fantástica sobre esse texto. Ele diz assim, o mundo se pergunta como podemos nos alegrar tanto sobre misérias extremas. Mas nosso Deus é onipotente, aquele que transforma a miséria em felicidade. Ele não está falando miséria em riqueza, fala miséria em felicidade. Acredite no que eu digo. Não há no mundo alegria como a que tem o povo de Deus sobre a cruz de Cristo. Falo por experiência e, portanto, acredite em mim. E não tema o que o mundo pode lhe fazer, pois, quando aprisionam nossos corpos, libertam nossas almas para dialogarem com Deus. Quando nos matam, aí então nos enviam para a vida eterna. Que glória maior pode haver do que ser conforme Cristo, nosso cabeça? Isso acontece pela aflição.
Ó bom Deus, quem sou eu para que a mim outorgues tão grande misericórdia? O nosso Deus é onipotente, ele transforma miséria em felicidade. O nosso Deus transforma inquietações em alegria, em exultação. Nosso Deus é aquele que nos dá força, é aquele que nos capacita. Porque no momento em que formos presos por causa do Evangelho, nós podemos conversar com Deus e nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, tá difícil, mas eu confio no Senhor, eu confio no teu amor, eu exulto na tua salvação. Se nos matarem, nós vamos para Deus, nós vamos para a vida eterna. Que glória maior pode haver do que ser conforme Cristo, o nosso cabeça? Que glória maior a gente pode ter? A gente fala que a gente quer ser semelhante a Cristo, mas que glória maior a gente pode ter do que sofrer como Cristo sofreu? Isso tudo acontece por causa da aflição, por causa das dificuldades que nós enfrentamos, e certamente nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar. Mas é que a questão é que o nosso parâmetro para olhar para as dificuldades, para as aflições, esse parâmetro mudou. As lentes com que agora a gente enxerga as coisas que acontecem ao nosso redor, elas mudaram. E aí, de novo, eu vou citar novamente o Marco Teles, porque numa música dele ele diz assim: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Enquanto Davi está sofrendo, enquanto ele está angustiado, inquieto, à beira da morte, ele diz: Senhor, eu confio no teu amor. Perceba que a oração de Davi não muda o coração de Deus, não faz com que Deus se incline para Davi e atenda os pedidos dele. Mas a oração justamente muda o coração de Davi para o coração de Deus. Quem muda não é Deus, quem muda é Davi. Porque no meio da oração ele está angustiado e depois no final ele diz: eu confio em ti, Deus. E quantas vezes foi assim na minha oração? Quantas vezes lá eu me tranquei no meu quarto, quase que esmurrando a parede e dizendo: Deus, olha, como é que pode isso acontecer? E aí no final de todo aquele tempo que eu chorei e fiz tudo que podia fazer, eu estava lá agradecendo a Deus, estava chorando de alegria. Quantas vezes foi assim comigo? Quantas vezes não foi assim com vocês? De estar indignado diante de Deus, de não ver saída e colocar toda a raiva que a gente tem para fora para com Deus e no meio da oração a gente fala: Deus, perdão por tudo que eu falei, que o culpado aqui sou eu. No início da oração de lamento, Davi questiona a Deus o porquê do desamparo, o porquê do sofrimento. Mas no final ele louva a Deus, querendo cantar para ele. Fala assim: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele quer cantar, ele quer externar aquilo para fora, ele quer dizer: Deus, que maravilhoso que é viver contigo no meio da aflição, porque ele confia no Senhor. E pensando nisso tudo, eu queria te perguntar: quais são as tuas aflições? Quais são as tuas inquietações? Quais são as respostas, as perguntas pelas quais você não tem resposta? O que te aflige? O que te incomoda? O que te tira o sono? Por acaso você já expôs isso diante de Deus, como Davi fez aqui? Disse: Deus, olha, não dá mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou indignado contigo, eu estou indignado comigo mesmo, com as pessoas, com a situação. Você já expôs isso para Deus? As suas angústias, as suas dificuldades, suas lutas, suas tristezas? Porque lembre-se, chorar também é adorar. Adorar também é chorar. Muitas vezes nós vamos chorar diante de Deus, conhecer quem Ele é. Nós temos rasgado o nosso coração diante de Deus, sendo verdadeiros adoradores. Pessoas que se colocam diante de Deus, que abrem e rasgam o seu coração diante de Deus, sem vergonha, sem medo daquilo que Deus vai achar, porque Ele já conhece tudo. Ou nós simplesmente estamos batendo o ponto da oração, dizendo: eu bati meu ponto, Deus vai lá, dá um check que está tudo certo. Eu já fiz minha oração de 30 segundos desse dia. Nós temos experimentado a confiança no amor de Deus, experimentado como Davi diz ali nos 2 últimos versículos: eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. A gente se alegra em saber que Deus nos salvou, que Ele enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Nós temos sentido prazer nessa salvação que Jesus nos oferece, que Jesus conquista por todos nós. Nós temos sido transformados por meio das nossas orações, porque Davi foi transformado. Davi chegou com raiva, com ira diante de Deus e ele saiu transformado com o coração cheio de graça. Nós estamos sendo transformados por meio da oração, por meio da súplica, do lamento, de dizer: Deus, olha, ruim, tá feia a coisa. Estamos sendo transformados quando nós olhamos para Deus e vemos quem Ele é. Por fim, eu queria convidar vocês a ler novamente esse salmo. Pensando em tudo aquilo que nós conversamos até aqui, e para que a gente fique com o desafio de, quando a gente for para casa, nós orarmos assim.
Não para repetir as palavras de Davi, mas com o mesmo intento de abrir o coração diante de Deus, que a gente faça orações verdadeiras, que a gente confie verdadeiramente em Deus. O meu desafio, após a gente ler esse salmo, quando a gente for para casa, ore a Deus. Ore como Davi. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Senhor, nosso Deus, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Pai, porque nos momentos de dificuldade o Senhor está lá. Obrigado, Pai, porque por mais que muitas vezes a gente olhe para o Senhor e sinta que tu estás distante, o Senhor está ali conosco. O Senhor sabe as nossas lutas. O Senhor sabe as nossas inquietações, aquilo que tem nos tirado o sono. Nós pedimos, Senhor, que sempre possamos abrir o coração diante de Ti, sendo verdadeiros. Que a gente não queira maquiar os sentimentos que estão no nosso coração, as situações que rodeiam a nossa vida, Deus, mas que a gente exponha aquilo que está dentro de nós para o Senhor, derramando toda a nossa vida diante de Ti, Deus. Sendo verdadeiros, sem medo, confiando no Senhor. Mesmo que tudo esteja dando ao contrário, que sempre possamos confiar em Ti, mesmo que o Senhor não responda a oração no tempo que a gente quer. Mesmo que o Senhor não responda da maneira que a gente quer, mas que a gente confie no Teu amor. Possamos exultar na Tua salvação. Senhor, nos transforma o coração, Pai. Que sejamos verdadeiros contigo, que tenhamos o coração quebrantado e contrito ao falarmos contigo, Deus. Transforma o nosso coração. Que possamos sempre confiar em Ti, Deus. Possamos sempre depender da Tua graça e misericórdia. Que em tudo possamos seguir o exemplo de Cristo. Possamos olhar para Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai. Fala a nós, transforma o nosso coração dia após dia. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.